uma preocupação excessiva consigo próprio. Já o altruísmo é uma demonstração de abnegação. É o inverso. Ao invés de nós nos preocupar conosco, nós passamos a nos preocupar com o próximo, né? Muitas vezes se torna bem perigoso nós sermos altruístas, porque nós colocamos a nossa vida em risco. Muitas vezes. Eu me lembro uma vez eu me afoguei, eu morava em Londrina, e os rapazes tentaram me salvar do afogamento. E para me salvar do afogamento, eu quase matei os rapazes, porque eu tinha 13 anos, só que eu era muito grandão, muito alto. Eu começava a me espernear e a puxar os rapazes para dentro da água. Quase que eu matei os rapazes, né? Então foi uma atitude altruísta que os rapazes demonstraram. Vamos falar de Esther. Lição número 4 hoje. Lição 4. Vamos ler o texto áudio. Vou pedir que os irmãos me perdoem por eu estar tossindo e ainda estar vindo no culto. Eu vou dizer que eu estou vindo no culto tossindo, porque eu fiz o teste segunda-feira agora, e no teste não constatou Covid-19, né? Mas no sábado, domingo, eu pensei que era o Covid, né? Porque eu sentia dor de cabeça, muita tosse, calafrio, dor no corpo. Então eu imaginei que eu estaria reinfectado, né? Daí eu pensei, agora caiu por terra a teoria que eu tenho de que quem pegou o Covid uma vez está vacinado, né? Mas, na verdade, irmãos, vacinado mesmo é só quem tem o sangue de Jesus correndo nas veias, né? Quem tem esse sangue correndo nas suas veias? Esther, lição número 4. O texto áureo, Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito o de rubins. Rubins. Amém? Assentai-vos e louvai a Cristo com as palmas bem alegres. Meus irmãos, estamos aqui diante de uma lição esplêndida, uma lição de vida. Muitas pessoas pensam que a Bíblia é machista. Não, a Bíblia não é machista. A questão é que a Bíblia também não é feminista. A Bíblia trata homens e mulheres com igualdade. Deus trata as pessoas dessa forma. É claro que, se você for ver, o povo de Israel, para conquistar a terra, eles precisavam usar a força. E deixa eu perguntar para vocês, quem é para ter mais força? É claro que hoje em dia muitos homens estão se tornando efeminados, né? Mas na lei natural das coisas é para o homem ter mais força. Então, como Israel, para conquistar espaço, geralmente foi através de guerras e empregando muita força, então parece que a Bíblia dá mais prioridade para o homem. Mas não é que a Bíblia enfoca o homem, é uma necessidade natural de explicar como as coisas se desenvolveram. Mas não que a mulher também não teve importância na guerra, tanto que quando Jabim, o rei de Canaã, com seus 900 carros, se levanta para oprimir Israel, Deus levanta uma profetisa que era mãe de Israel e que ao mesmo tempo ela era juíza, chamada Débora. Se levanta e o Baraque, que era o homem da história, ele mesmo disse que se a Débora não fosse para a guerra, ele também não ia para a guerra. Então a Bíblia fala muito de mulheres, a Bíblia valoriza, tanto que a Bíblia diz aqui, a mulher virtuosa, quem a achará?
Quando falamos de virtude, se nós formos procurar no original grego, a palavra virtude é dunamis, e dunamis é poder, é dinamite, é movimento. Quando fala de uma mulher virtuosa, é uma mulher elegante, naturalmente, mas uma mulher dinâmica, uma mulher habilidosa, que sabe agir na hora certa. Estamos falando de caráter. Por isso, uma serva de Deus, ela precisa saber falar na hora certa, agir na hora certa, porque a hora certa é aquela hora. Passou daquela hora, os resultados, se nós agirmos depois da hora certa, os resultados não serão os mesmos. Talvez nós agindo um pouco depois, talvez a gente agindo atrasado, os resultados serão menores. Se a gente agir antes da hora, os resultados podem ser estragados. Então, quando a gente age na hora certa, aí as coisas acontecem geralmente melhor do que o esperado. Quem dá glória a Deus? Muito bem. Os que confiam no Senhor são vitoriosos, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis. Romanos capítulo 12, 17. Fazendo o bem. Provérbios 15, 33. A humildade precede a honra. Estamos falando de caráter, né? Filipenses 2 e 3. Servir com humildade é um princípio cristão. Atos 21 e 10 até o 13. A consciência do dever cristão gera disposição. Provérbios 2 e 6 até o 11. A sensatez. O que é sensatez? Bom senso. O que é sensatez? Sabedoria. Saber sentir as coisas. A sensatez é uma dádiva divina. Provérbios 2 e 6 até o 11. Provérbios 25 e 11 vai dizer o valor inestimável da palavra oportuna. O que é a palavra oportuna? A palavra dita na hora certa, na intensidade certa, tudo certo, né? Eclesiastes capítulo 3, verso 1 até o 7. Os nossos propósitos e atos no tempo certo. Vamos lá então. Vamos para a lição bíblica em classe. Esther capítulo 3, verso 12 até o 13. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do primeiro mês, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, olha a perseguição contra os judeus, que destruíssem e matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, no mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Agora vamos para Esther capítulo 4, verso 13. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer para Esther, porque Esther pensou que ia conseguir escapar da perseguição de Amã. Olha o que Mardoqueu fala para ela, manda dizer para ela: não imagines no teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que a todos os outros judeus, porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis.
sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, e assim, nem de dia nem de noite, eu e as minhas moças também jejuaremos, e assim irei ter como rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo, eu pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther ordenou. Meus amados, a perseguição estava instalada, o caos já estava instalado, e a morte dos judeus já estava decretada. Estava tudo certo para o judeu ser destruído. Por quê? Amã odiava o povo judeu. E para ajudar ainda mais, quando Amã passava quando Amã passava perto de Mardoqueu, ao invés de prestar continência, o Mardoqueu não se dobrava diante de Amã. Vocês sabem por que ele não se dobrava? Porque ele se dobrava somente diante de Deus. Nós damos glória a Deus, mas tudo tem um preço. Quando nós queremos ser fiéis ao Senhor, tudo tem um preço. Você pode até dizer: eu não me dobro para o pecado, eu não me dobro para o mundanismo, eu não me dobro para nada disso que o mundo está oferecendo aí como uma opção do Evangelho, que hoje em dia veiculam dizendo que é Evangelho. Eu não me dobro a nada disso. Você pode até dizer, mas você pode ter certeza que vão te pegar para te apertar. Eles vão pegar, vão te encurralar, vão te apertar, até ver que te espreme. O mundo vai fazer isso com você. O sistema do mundo vai fazer isso. Você vai querer trabalhar lá no teu emprego, o diabo já sabe. O dono da empresa pode mostrar do teu perfil, do teu currículo, ele não conhece nada sobre você, mas o diabo conhece. Você entrou naquela empresa, no outro dia, o dono da empresa já vai chegar perturbado: esse camarada é crente, eu vou ter que dar um jeito de incomodar ele, eu não vou deixar ele trabalhar de dia, porque eu vou colocar ele trabalhar de noite. Exatamente, é um horário compatível com o culto dele, ou se não, eu vou invocar com a roupa dele, eu vou colocar um tipo de uniforme exatamente contraditório ao tipo de veste que ele tem que usar. Eu vou colocar ele para trabalhar com alguém que só fala palavrão. E não é que você fez alguma coisa de errado, você fez certo, porque você serve a Deus. Acontece que o mundo é dominado pelas forças do maligno, e isso não é desde agora. Por isso que nós estamos aprendendo aqui a lição de Esther, né? Porque eles eram judeus, e Amã odiava os judeus, odiava profundamente. E o Amã estava pronto para matar todos os judeus, todos os judeus seriam mortos, todos os judeus seriam mortos. Aí então, quando está tudo programado para os judeus serem todos mortos, eis que está tudo preparado, mas o Deus lá do céu diz: não vão matar os judeus, porque os judeus são o meu povo. Então talvez, irmão, você esteja na mira de uma perseguição profissional, você esteja na mira de uma perseguição corporativa, talvez você esteja na mira de uma perseguição na escola, ou até dentro da igreja, e você está preocupado pensando: como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou escapar dessa perseguição? E o adversário, como se ele estivesse dizendo: eu quero ver também como é que você vai sair. E Deus lá do céu, ele vai segurando, vai dando porta, vai dando tempo, e na hora que o adversário pensa que é hora de puxar a corda da arapuca para pegar você, o Deus de Israel vai lá e te dá um grande livramento. Quem crê nesse Deus aí dá glória a Deus. Não negue Jesus.
fé. Não negue aquilo que você acredita. O mundo aí fora não fala de pluralidade? O mundo aí fora não fala de diversidade? Ah, nós temos que conviver com homossexuais, nós temos que conviver com pessoas de todas as raças, nós temos que conviver com pessoas de todas as orientações sexuais, nós temos que viver com estrangeiros, nós temos que conviver com todas as religiões, temos que tolerar o islamismo, temos que tolerar o judaísmo, temos que tolerar o hinduísmo, o budismo, tudo quanto é isso. Só que daí na hora que é o cristianismo, eles falam, não, cristianismo não. Quer tolerar todo mundo. Daí você diz assim, eu me visto de tal maneira, fala, não, a gente tolera aquele. Mas esse teu jeito aí a gente não tolera. Isso aí não dá, não tem lógica, não faz sentido. Não faz sentido para esse mundo, não faz sentido para Satanás, não faz sentido para esse sistema, mas para o Deus que nós servimos faz sentido sim. Para o nosso Deus faz muito sentido. Eu poderia dizer para vocês aqui, de alguém não trabalhar no sábado, como é o caso do judeu. Alguém diz assim, mas por que o judeu não trabalha no sábado? No sábado o sol não nasce no mesmo horário e se põe no mesmo horário? O judeu vai dizer assim, não, mas faz parte da minha religião, faz parte da minha fé. Alguém diz assim, mas você é judeu, qual que é a finalidade de você ser circuncidado? Se você não vai sair, você já viu algum judeu saindo mostrando por ele, eu sou circuncidado? Eu nunca vi funcionalidade de um judeu dizer que ele é circuncidado. Dizem os urologistas que existe o benefício de, devido à glândula masculina estar tão exposta, eu diria, às condições externas, que acaba constituindo uma crosta, uma membrana mais resistente. Então os judeus não absorvem doenças sexualmente transmissíveis, mas também os judeus não vivem vida de prostituição, de adultério, de nada disso. O judeu observador da lei. Então alguém diz, mas por que você é circuncidado? Você não sai por aí exibindo que você é circuncidado. Por quê? A resposta vai ser sim. É porque é o que eu acredito. Acabou. É o que Deus determinou para Abraão, foi reproduzido para Ismael, para Isaac, para Jacó, os seus 12 filhos, para as 12 tribos, e das 12 tribos também para os demais reis, profetas, sacerdotes, e é assim que funciona, e é assim que Deus deixou estabelecido. Mas por que é assim? Meus irmãos, tem coisa que nós temos que obedecer e acabou. Os judeus entendem dessa forma. Eu sei que existem muitas convenções que muitos vão dizer que não tem fundamento bíblico algum. Mas, meus amados, num mundo que não tem mais parâmetro, onde é proibido proibir, onde nada mais faz sentido, quanto mais imoral, quanto mais pecaminoso, quanto mais vergonhoso, quanto mais escandaloso, melhor. Tem que ter alguém que diz assim, eu não faço isso errado, eu aprendi a fazer certo, eu não vou ganhar nada das pessoas fazendo certo, eu não vou ser aplaudido pelas pessoas por fazer certo, eu não vou ser promovido por fazer certo, e não são as pessoas que têm que contemplar que eu faço certo. Eu faço certo porque eu tenho que agradar o meu Deus, é isso que interessa. Eu tenho que agradar o meu Deus. Quem dá glória? Introdução ao comentário. Este texto bíblico conta-nos a miraculosa história de Esther, uma jovem simples que, em razão da sua conduta corajosa, equilibrada e altruísta, salvou o seu povo de um terrível massacre. Aqui nós vemos o comentário falar que ela é altruísta. Ela foi altruísta. Mas ela quase não foi altruísta, porque ela tentou escapar. Ela falou assim, não, eu não posso me aproximar diante do rei, a não ser que ele me estenda o cetro. Aí Mardoqueu falou assim,
Você não vai pensar no teu ânimo que só porque você é rainha, você vai escapar desse genocídio. Porque você vai saber que o pau que dá na cabeça do Chico vai dar na cabeça do Francisco, vai pegar todo mundo, minha querida. E se você não agir em defesa do teu próprio povo, livramento virá para os judeus de outra forma. Isso que os historiadores dizem que Esther não fala o nome de Deus, é o único livro da Bíblia que não fala Deus. Mas para mim, quando Mardoqueu fala, vai vir o livramento de outra forma, não existe outra forma, não é por causa de uma organização poderosa, de uma seita secreta, ou porque o diabo vai guardar eles. A única forma que existe para os judeus virem receber o livramento é o Deus de Abraão. Amém, meus irmãos? Mas ela quase que não foi altruísta, quase que ela foi egoísta. E se ela fosse egoísta, pode ter certeza que a história teria sido outra. A história teria sido outra. Teria sido outra. Vamos extrair preciosas lições acerca do caráter de Esther. E não só do caráter dela, mas também da providência e da fidelidade de Deus ao seu povo. Entenda uma coisa que eu vou falar para você aqui agora. Cada vez que você demonstra e reproduz o caráter de Deus na sua vida, cada vez que você decide fazer o que agrada a Deus na sua vida, sempre você vai ter uma escolha de fazer o contrário. Mas quando você faz exatamente o que Deus quer, pode ter certeza que você não somente vai fazer alguma coisa que é certa, Deus estará contigo depois que você fizer aquilo. Mas coloque na tua cabeça também, quando você tem a oportunidade de reproduzir o caráter de Deus e você prefere negar, pode ter certeza, Deus pode te dar um livramento, Deus pode te guardar, você pode mentir e as coisas suavizar, dar uma acalmada, mas daqui a pouco você vai ficar com vergonha de Deus. E você vai entender, se você tivesse feito do jeito correto, não ia acontecer nenhum mal para você, e você negou Deus à toa. Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão. Você tem a oportunidade de fazer certo, e você não faz, pensando que você vai ser prejudicado, que você vai ser mandado embora, que você vai ser envergonhado, você vai lá e não faz. Daqui a pouco você vê que nem acontece o que você teria. Deus diz, meu Deus, eu pequei contra Deus, não aconteceu nada que eu pensei que ia acontecer. Que vergonha. Acontece. Principalmente quando a gente é novo na fé. Não sei se é porque o tempo vai passando, né? Daqui a pouco a gente vai ficando mais cascudo e a gente vai pensando assim, quer saber de uma coisa? Só Deus é que conhece meus dias. O negócio é ser fiel mesmo. Aí a gente vai aprendendo que quanto mais a gente faz as coisas certas do jeito de Deus, mais Deus demonstra que Ele é conosco. O contexto histórico, vamos lá. Por volta de 597 antes de Cristo, Judá foi invadido por Nabucodonosor, rei da Babilônia. 11 anos depois, por ordem desse poderoso rei, os babilônios destruíram Jerusalém e levaram os judeus para o cativeiro. Porém, mesmo com esta sua grandeza, o Império Babilônico não resistiu às pressões militares do Império Medo-Persa e foi derrotado em 539. A partir daí, os judeus se tornaram vassalos dos persas. Quem conquistou Jerusalém? Os babilônios. Os babilônios. Mas os babilônios foram derrotados pelos persas. E agora os judeus estavam sendo servos dos persas. Vocês vão notar o seguinte: os judeus começaram a ser servos de babilônios. Daqui a pouco eles começaram a ser servos de persas. A mão de ferro mudou somente no tipo de povo, mas a opressão era a mesma. Acontece que a mão de ferro era a mesma, a opressão era a mesma,
Mas o povo de Israel, ele tinha um outro favor ao seu lado. O Deus deles também continuava sendo o mesmo. Ou seja, Nabucodonosor, perdoa, irmãos, mas não é Covid não. Segunda-feira eu fiz o teste, né? Eu acredito nesses testes também, mas fica em paz aqui. Não é Covid não. Então, não importa qual seja o opressor, qual seja o tirano que esteja oprimindo, vai um governo, vem outro, vai uma situação, vem outra. Às vezes dá um desânimo de ser brasileiro. Mas uma coisa é certa, irmãos: se nós estamos na presença do nosso Deus, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Quem crê que Deus nos livra, da glória a Deus. Em 485 a.C., Dário, rei da Pérsia, que reinou na época da conclusão do Templo de Jerusalém, morreu e foi sucedido por seu filho Assuero. E a história da rainha Esther se inicia no 3º ano do reinado deste extraordinário monarca. Assuero, rei da Pérsia. O rei da Pérsia, né? Assuero foi o homem mais poderoso de seu tempo. Governou o vasto império persa, desde a Índia até a Etiópia, que compreendia 127 províncias. No texto bíblico, conferimos que Assuero era egocêntrico e costumava alardear o esplendor da sua grandeza, né? Inclusive, eu escutei uma pregação extraordinária do pastor Billy Graham, dizendo da rainha Vasti. Eu interpretava ela somente de uma forma errada, né? Mas a rainha Vasti, ela foi convocada para se exibir de seu porte físico e dançar para todo mundo, e ela se negou a fazer isso. Ela disse não, e ele falou: mas você vai sair do reinado. E ela saiu, mas ela não dançou para se exibir na frente dos principais da convocação de Assuero. Por que ele fazia isso? Porque ele era egocêntrico, né? E queria mostrar sua grandeza. Não admitia que as suas ordens fossem questionadas. Eu falei do caso da rainha Vasti. Certa vez, embriagado e enfurecido, agiu com tirania contra Vasti, sua esposa. Passado aquele momento de insensatez, percebeu que não deveria ter percebido deste modo. O ímpio Amã. Quem foi Amã? Assuero tinha engrandecido Amã, elevando ele como a segunda pessoa mais importante do reino. O Agagita. Quando falamos de Amã, o Agagita nos leva à compreensão que ele era amalequita, mas Agagita não é amalequita. Acontece que ele era descendente da casa de Agag. Era descendente da casa de Agag, né? Então, esse homem era tremendamente invejoso, orgulhoso, traiçoeiro, ardiloso, um mau exemplo para a sua própria família, e odiava Mardoqueu e desejava matar Mardoqueu. E não queria apenas matar Mardoqueu, mas queria exterminar a raça judaica. É interessante que esse discurso, até hoje esse discurso existe, né? Existe um discurso árabe. Esse discurso diz o seguinte: vamos tentar varrer Israel da face da terra. Quem já ouviu falar desse discurso aí, né? É falado muito hoje em dia, os palestinos sustentam isso, de varrer Israel da face da terra. Quando o coração humano não tem Cristo, é um solo fértil para o surgimento, para o abrigo e o crescimento do ódio. O cristão deve estar atento aos primeiros sinais desta praga que mina as forças espirituais. O autêntico cristianismo está baseado no amor, e qualquer atitude que venha a ferir esse princípio deve ser rejeitada. Mardoqueu, um homem humilde e temente a Deus. Mardoqueu, ele era diferente
era diferente de Assuero, Mardoqueu era diferente de Amã, exatamente nesse aspecto, né? Amã, ele fazia tudo pelo poder. Já o Mardoqueu era uma pessoa que estava sempre à porta do rei, sempre à porta do rei. Acontecia o que aconteceu, vocês vão encontrar isso mais de 5 vezes na Bíblia, que ele estava, 7 vezes, se eu não me engano, que ele estava sempre à porta do rei. Eu digo para os irmãos da mesma forma: ainda que nós venhamos ser perseguidos, caluniados, nós não podemos sair da porta do rei. O nosso rei é Jesus, e nós não podemos sair da porta do rei. E estar à porta do rei significa nós estar na presença de Jesus com toda humildade, não arredando o pé da presença do Senhor. Amém? Era diferente então a vida de Mardoqueu, né? Vejamos aqui. A despeito de ter sido promovido e exaltado pelo próprio rei, nem o direito ele reivindicou, e nem tampouco exigiu as glórias que lhe eram devidas, mas retornou ao trabalho cotidiano, deixando tudo nas mãos do Senhor. Mais tarde, esse extraordinário homem foi honrado e reconhecido como protetor do povo judeu. Enaltecida pela palavra de Deus, a humildade é uma virtude imprescindível a todo crente. A humildade. A própria Bíblia diz, né, irmãos, que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e que a si mesmo se humilha será exaltado. Vamos ver aqui Esther, uma síntese da personalidade de Esther. A personagem principal do livro era filha adotiva e prima de Mardoqueu, hebreia, fora criada e instruída nas tradições judaicas, tornou-se rainha de Xerxes e foi a responsável pela preservação dos judeus. Mardoqueu, um hebreu cativo, dotado de altíssimas virtudes morais, era primo e pai adotivo de Esther e foi perseguido por Amã, mas foi honrado pelo rei Xerxes. Foi orientador e incentivador das ações de Esther. Na verdade, Mardoqueu não pensava só nele, ele pensava no povo como um todo. Por isso que ele usou toda a argumentação que ele tinha para convencer Esther, dizendo: Esther, livramento para o povo judeu virá de uma forma ou de outra. Irmãos e irmãs, eu não sei o que está por vir na terra, mas eu sinto que está para dar um estouro aí, viu? Eu sinto que está para acontecer um estouro forte na terra. Quem sente isso? Eu não posso estar enganado, mas eu sinto que está para acontecer alguma coisa forte aí na terra, alguma coisa grande, catastrófica. Sinto mesmo. Mas uma coisa eu digo para os irmãos aqui: da parte de Deus virá livramento para guardar o seu povo. Quem crê no livramento de Deus, ele vai passar. Amém? Glória a Deus. Xerxes era um rei orgulhoso, também conhecido pelo seu nome Assuero, nome hebraico, né? Depôs a rainha Vasti e promoveu um concurso para substituí-la. Este é o mesmo que venceu os espartanos na famosa batalha de Termópilas. Amã era um astuto oficial persa e homem de confiança de Xerxes. Inimigo do povo judeu, tramou sem sucesso o genocídio dos hebreus. Foi humilhado e morto. Os aspectos do caráter de Esther: obediência. Muitas vezes nós queremos oferecer a Deus sacrifício, jejum, ofertas, dízimo e tudo mais. E tudo isso é necessário. Mas Deus, irmãos, Ele se deleita muito mais que a gente seja obediente a Ele e faça de acordo com a vontade dEle,
do que a gente apenas esteja preocupado. Eu vou dar o dízimo, eu vou fazer jejum de 7 dias de jejum, eu vou orar 4 horas por dia, eu vou ler a Bíblia de capa a capa, todo dia lendo 5 ou 10 capítulos, todo dia. Tudo isso é importante, mas a obediência é melhor que qualquer tipo de sacrifício. Glória a Deus. O que é obedecer? Obedecer é mais ou menos aquilo que a gente às vezes pensa assim, para quem já tem mais de 30 anos, né? Obedecer é não apanhar de cinta, né? Então a gente já sabe o que o pai da gente gosta, o que o pai da gente não gosta, o que a mãe da gente se agrada e o que a mãe da gente aborrece. Da mesma maneira como crentes, nós temos que entender o que o nosso Deus gosta e o que o nosso Deus não gosta. E se nós passamos a ler a Bíblia, estudar, a vir para a igreja para aprender o que Deus gosta e o que Deus não gosta, então, meus irmãos, vocês acham que faz sentido a gente viver neste mundo fazendo só aquilo que não agrada a Deus depois de crente? Não faz sentido. Por mais que a gente dê uma desculpa dizendo, não, mas é por causa do pecado original, é por causa da queda de Adão, é porque nós, infelizmente, somos escravos do pecado mesmo, é por isso que nós vivemos essa vida desse jeito. Mas, amados irmãos, se nós quisermos ser grandemente abençoados por Deus, o maior segredo, e eu acredito que o maior de todos os sacrifícios, se chama obediência a Deus. Quem dá glória a Deus? Amém? Obediência. A Bíblia engrandece a obediência dos filhos aos pais. Esther era órfã, de pai e mãe, e ela obedecia a Mardoqueu em tudo. Certo dia, quando ele ordenou a ela que não declarasse a que povo que ela pertencia, ela não pensou 2 vezes, obedeceu prontamente. Olha que mistério. O Mardoqueu, antes dela ser eleita rainha, ele falou para ela, não fala para ninguém que você é judia. Mas alguém poderia pensar, mas por que ele falou isso? Lá na frente vocês vão entender. Vocês vão entender lá na frente. Nós vamos entender lá na frente. Que se fosse ela dita abertamente que ela era judia, o desfecho teria sido outro. Teria uma grande confusão em tudo isso. E além do mais, irmãos, tem muitas coisas que nós precisamos entender que é de forma íntima, que nós temos que guardar para nós mesmos. Porque muitas pessoas que às vezes a gente revela os nossos segredos, a gente confidencia o que se passa conosco, os nossos medos, os nossos anseios, o nosso passado. Tem muitas pessoas que conhecem a nossa vida e lá na frente elas vão usar exatamente isso contra nós, em algum discurso, para nos prejudicar. Meu pai tinha um ditado assim, que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Tem muitas bênçãos de Deus que nós poderíamos nos apropriar com facilidade, e nós não conseguimos, porque a gente fala demais, e até desrespeitando e desobedecendo a lógica anatômica do nosso corpo, que a ordem anatômica orienta que nós temos só uma boca e 2 ouvidos. Então, pela lógica, é para falar menos e escutar mais. Quem dá glória a Deus? Então ela cuidou, ela vigiou. Ela não falou de que ascendência ela era, né? Mesmo casada, ela permaneceu fiel às promessas que tinha feito a Mardoqueu, honrando em tudo. Pastor, mas ela poderia ter dito que era judia, porque era o marido dela, não podia ter segredo. Mas se ela tivesse falado, ela teria passado por muitos problemas, muitas lutas. E até mesmo ela poderia assistir o genocídio de todo o seu povo, e talvez ela seria a primeira, porque ela estaria dentro do palácio, né? Mais tarde, ao receber o pedido de Mardoqueu para livrar o seu povo, Esther mais uma vez atendeu. Ela titubeou um pouquinho, mas atendeu, mesmo consciente dos sérios riscos que ela corria. A independência e as novas funções exercidas pelos filhos
de Deus pelos filhos da sociedade moderna não os impede de respeitar seus pais, e nem tiram deles a responsabilidade não tiram destes a responsabilidade de admoestá-los. Deus abençoa os filhos que seguem rigorosamente os sábios conselhos dos seus pais. Quem obedece seus pais aí? Glória a Deus. Às vezes parece que nosso pai está falando absurdo, né? Principalmente quando a gente é criança, a gente tem aquela dificuldade de entender que os nossos pais estão certos. Mas é incrível como a gente conclui que na verdade eles estão sempre certos. Parece que quando a gente vai pegando 17, 18 anos, a gente fala assim, quando eu era criança eles acertavam 100%. Agora o número de acerto é 50, 40. E é o momento que a gente casa, e daí Deus mostra que de fato agora a gente já não precisa mais ficar colocando na baliza as decisões do nosso pai, né? Agora nós mesmos vamos ter as nossas experiências. Mas a gente sempre tem que procurar honrar os nossos pais. Honrar. Obedecer. Às vezes até depois de casado mesmo, os nossos pais têm conselhos preciosos para nos dar. Exatamente para a gente não cair nos erros que eles caíram uma vez. Amém, meus irmãos? Vocês ficaram quietos, vocês não gostam do pai de vocês, não? Dá glória a Deus aí. Digam glória a Deus. Humildade. Esther estivera algum tempo sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Segundo a narrativa bíblica, ele poderia pedir o que quisesse. Ela poderia pedir o que quisesse. Entretanto, contentava-se com o que ele lhe oferecia. Quantos no lugar de Esther não se esqueceriam do Senhor, desfrutando das iguarias e do recurso que estivesse à sua disposição? O conselho de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 3 até o 5, aplica-se perfeitamente à vida de Esther. Glória! Disposição. É maravilhoso quando nos colocamos inteiramente nas mãos de Deus para realizar a sua obra, mas infelizmente nem todos estão dispostos a pagar o preço. Esther colocou a sua vida em risco a fim de livrar o seu povo do extermínio. Há muitos que não dedicam sequer parte do seu tempo ao serviço do reino de Deus. Todavia, Deus continua a colocar seus servos fiéis, dispostos a serem poderosamente usados nas suas mãos. Sensatez e paciência, mais uma característica do caráter de Esther. Ela era cautelosa. Sabe o que é alguém ser cauteloso? Alguém ser cauteloso é alguém saber agir na hora certa, com cautela, com calma, né? Era cautelosa, paciente e esperava o tempo de Deus com toda resignação. A sensatez e a paciência têm salvo muitas vidas ao longo da história. São virtudes indispensáveis a todos os filhos de Deus. E foi exatamente em razão dessas qualidades que Esther fez sucumbir os malévolos projetos de Amã. E cumpriu-se então em Esther o sábio provérbio que diz: o rei tem o seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá a sua fúria. E quando a gente fala de provérbios, irmãos, muitas vezes a gente pode interpretar que é somente palavras de homens no tocante ao comportamento humano, mas não é, irmãos. Não é não. Muitas vezes é o próprio Deus que está falando conosco, que se nós formos obedientes nós teremos o favor de Deus, mas se nós somos rebeldes nós atrairemos o castigo de Deus sobre a nossa vida. Como lidar com situações adversas? Primeiramente, orando. Em segundo lugar, confiando em Deus. Quem dá glória a Deus? Orando. Assim como a oração muda a história de um povo, pode alterar o destino de uma pessoa. A oração faz parte do nosso relacionamento com Deus, e através dela se faz conhecido
e nos revela os seus eternos propósitos. O verdadeiro cristão deve crer no poder de Deus para que, por meio da sua intercessão, as coisas aconteçam. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pena que o escritor esqueceu de colocar o jejum aqui também, né? Porque de fato, o fator determinante para o livramento de Esther foi o jejum. Quem concorda da glória a Deus? Jejum. Porque o jejum não fala somente de passar fome. O jejum fala de quebrantamento, de reflexão e de humilhação. Então, existe muitos momentos na nossa vida que a gente vai ter que orar. Mas tem momentos que a luta está tão grande que a gente dobra o joelho para orar e não sai palavra, a gente fica confuso. Só que a gente não pode se desligar de Deus. Então, a melhor oração neste momento de confusão, de tribulação, de tensão. Quem já passou um momento tenso na sua vida? Levanta a sua mão. Quem já passou? E você não consegue orar, você não consegue falar com Deus, você não consegue se concentrar. Você vai dobrar o joelho para se concentrar para orar e você não consegue pensar direito para orar. Já aconteceu isso com você? Qual que é a melhor oração nesse momento? Qual que é? É a ação? Não, não é a ação. Porque você está nervoso, você está sob tensão. Então qual que é a melhor oração? É ler a Bíblia? Não é, porque você não consegue se concentrar no que você está lendo. Então qual que é a melhor oração nesse momento? É o jejum e o silêncio. É o jejum e o silêncio. Quem entendeu, levanta a mão. Jejum e silêncio. Amém? Confiando em Deus, Jesus advertiu da urgente necessidade de vivermos em constante oração e comunhão com Deus. A tendência do ser humano é se desesperar diante das circunstâncias difíceis, e isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas a vitória só será concedida àqueles que confiarem integralmente no Senhor. Amém? Concluindo, devemos na nossa vida cotidiana orar e confiar totalmente no Senhor. Somente assim desenvolveremos no nosso caráter a sensatez, a paciência e a fé necessária para uma vida vitoriosa na presença de Deus e dos homens. E assim como Esther triunfou, nós também triunfaremos, mesmo com dificuldades. Então vamos confiar no Senhor. Esther, Mardoqueu e o povo judeu, eu posso dizer que já estavam com o destino selado. Não tinha mais o que fazer. Já estavam carimbados para a morte. Sabe o que é um carimbo para a morte? Eles já estavam carimbados para a morte. Alguém está escutando esta palavra aqui hoje? E talvez você imagine consigo que a sua vida já está carimbada, já está definida, que o seu destino já está traçado. E o seu destino é a solidão, é o sofrimento, é a morte e a miséria. Pois assim como o destino de Esther e de Mardoqueu dos judeus já estava traçado para a miséria e para a morte, inevitavelmente, eles fizeram 3 dias de jejum a Deus, 3 dias de quebrantamento a Deus, e Deus mudou a situação. Meus irmãos, eu sei que existem os problemas aqui na terra, eu sei que a pressão aqui na terra não é fácil, eu sei que o desprezo dos homens nos deixa mais desanimados ainda, e existem forças terríveis nos apertando para baixo, mas existe um Deus lá no céu também. Quem crê que existe esse Deus? Dá uma salva de palmas para ele. Uma vez, irmãos, eu passei uma luta muito grande. Uma luta muito grande. Naquela luta tão grande que eu passei, eu pensei que eu não ia sobreviver. Naquela luta. Uma perseguição tremenda, tremenda. Né? E naquela época, infelizmente, uma época em que algumas irmãs que faziam trabalho de conselheira, elas se achavam no poder de fazer o que elas queriam dentro da igreja.
E a minha esposa perdeu um filho. Eu estava grávida de 3 meses. Porque eu não vigiei e compartilhei com a minha esposa, né, o que estava acontecendo. Compartilhei. E minha esposa perdeu um filho. Minha esposa acabou perdendo um filho. Aquilo foi muito traumático. E eu tentava resolver aquilo com aquela irmã, com aquela conselheira, de uma forma amigável no começo. Depois a gente começou a entrar na contramão mesmo. E a situação começou a querer a partir do lado pessoal. Eu comecei a entender que era o diabo. Só que ao invés de eu entender que era o diabo e agir como servo de Deus na oração, no jejum, eu comecei a ter pensamentos que não são compatíveis. Eu pensei em abandonar tudo. Eu pensei em resolver na justiça. Eu pensei dessa forma. Mas aprove a Deus resolver de outro jeito. Aprove a Deus resolver de outro jeito. No final, a irmã conselheira, ela reconheceu que ela estava errada. E eu também reconheci que eu precisava melhorar a minha comunicação. E Deus fez uma obra muito grande. Mas eu tive que fazer um jejum de 3 dias de humilhação a Deus. E naqueles 3 dias eu refleti muito aonde eu estava, como que eu tinha chegado até ali. Será que valia a pena mesmo eu largar tudo, abandonar tudo? E o jejum, meus irmãos, ele faz você refletir muito. A tua carne ela está toda quebrada, dilacerada, cansada. E naquele momento você não tem força para muita coisa, a não ser para pensar. E a gente começa a refletir. E ali Deus fez um conserto muito grande na minha vida. E Deus falou comigo, se eu quisesse continuar fazendo a obra, eu tinha que estar preparado para enfrentar problemas e dificuldades. E que se não fosse problema com aquela irmã conselheira, seria problema com algum outro membro. Poderia ser um problema ainda maior, como de fato se revelou um dia, de um homem que foi no Blumenau armado para me matar. A conselheira ainda olhava para mim ainda. E ainda conversava, ainda discutia, mas era dentro da civilidade, né? Um outro senhor foi pronto para me matar. E o Senhor tocou no meu coração através do jejum, do quebrantamento. O Senhor fez uma obra na minha vida. Por isso eu digo para você aqui hoje: não pense que está tudo perdido, tudo acabado. Entra no teu quarto, se tranca, entra no jejum, se quebranta diante de Deus. Passa tempo, se possível horas, isolado de tudo, desliga teu celular e vai lá para o secreto, diante de Deus, que ninguém saiba, ninguém conheça, somente você e Deus. Jejue ao Senhor. A pregação de Jonas foi tremenda, mas antes da pregação de Jonas, ele passou 3 dias de jejum, dentro do ventre do grande peixe. Foi, eu acredito que o jejum menos democrático da história, que não tinha como escolher jejuar ou não jejuar, não tinha o que fazer. Mas, meus irmãos, olha o resultado tremendo de Jonas. Jesus também tem um ministério frutífero. É claro que o Espírito do Senhor sempre esteve sobre ele, mas ele começou um ministério fundamentado no jejum. Elias foi um homem tremendo que escolheu seu sucessor, Eliseu, um homem que foi duplamente usado, mais que Elias ainda, mas Elias também teve que jejuar. Moisés, o homem que recebeu as tábuas da lei, Deus concedeu as tábuas depois de jejum. Ele ficou bravo com o povo, ficou bravo com Deus, quebrou as tábuas. Deus falou: não tem problema, um trabalho teu é de você ficar bravo, o outro é de você ficar manso de novo. Você quer as tábuas, você vai me pedir das tábuas, você vai ter que alisar a pedra e você vai ter que jejuar os 40 dias de novo. E ele jejuou e Deus concedeu os 10 mandamentos. Ou seja, se nós quisermos receber resultados espirituais, nós temos que proceder com armas espirituais. E as armas espirituais mais eficazes não é a teologia nem o conhecimento, é mais a oração, o jejum